Olá, gente, toda honra e glória seja dada a Jesus. Chegamos aqui hoje mais um devocional diário, tá? Se você chega aqui 4h30, 5, 6 da manhã, meio-dia, não importa. O importante é que você está aqui com um desejo sincero de se relacionar com Deus. Então diga para mim de qual lugar você hoje faz o devocional. Se não é inscrito aqui no meu canal, te convido a se inscrever, tem um botãozinho aqui, é gratuito. Você não paga nada por isso. Todos os dias estar aqui, transbordar na sua vida, aquilo que Deus tem falado comigo, aquilo que Deus tem me impulsionado, é maravilhoso. E nós estamos já na metade do ano e todos os dias, com a graça e a misericórdia do Senhor, estamos aqui dizendo assim: Pai, seja a luz na minha janela. Aqui tem uma janela de frente de onde eu faço devocional, eu posso olhar para o céu e dizer: Senhor, seja a luz da minha janela, seja o meu primeiro pensamento, todos os dias. Imagina, durante meses, e faremos isso até o último dia do ano. Todo dia a gente pedir que Ele clareie a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso coração. Isso é maravilhoso. E eu quero hoje, antes da leitura bíblica, convidá-la, tá? A deixar o seu bom dia para Jesus. Luiz Guilherme, eu preciso desejar que Jesus Cristo, Ele tenha um bom dia? Não é que Ele vai ter um bom dia, um péssimo dia, se eu desejar ou não. Isso é intimidade. É relacionamento. Isso é eu vim aqui criar comunhão com Deus. Sabe, bom dia, Espírito Santo, bom dia, meu Pai, bom dia, Jesus, faz parte do meu dia, caminha comigo hoje. Isso não é maravilhoso? Gente, experimenta, se você é novo aqui, entra até lá no grupo privado do WhatsApp, tem a lista de espera aqui na descrição do vídeo. Experimenta incluir Deus em todos os teus assuntos, projetos. Experimenta incluir Deus em tudo que você fizer. Você vai viver um novo. Imagina, imagina Deus, Ele segurando nas nossas mãos hoje. Eu sei que alguns de vocês tomam café da manhã, fazendo devocional, a caminho do serviço, no ônibus, no metrô. Mas imagina Deus hoje caminhando conosco. Se alguém tentar o mal contra a gente, alguma armadilha maligna, sendo frustrada, isso não é poderoso? Não é maravilhoso? Poder caminhar com Deus, estar com Deus. Então é isso que fazemos aqui toda manhã. Ontem, se você assistiu o devocional, nós lemos Gênesis capítulo 1. Inclusive a gente leu o primeiro versículo, né? Que dizia: no princípio Deus criou os céus e a terra. Hoje no devocional, eu vou continuar ali no livro de Gênesis junto com vocês, no capítulo 1 mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre a criação de Deus. Ontem eu dizia muito sobre isso, que quantas vezes diminuímos a Deus, o poder dele, sabe? A glória, a grandiosidade, e não falando. Eu não preciso necessariamente chegar e dizer: olha, o meu Deus é fraco, hein? O meu Deus é pequeno. Ó Deus, o Senhor não tem poder nenhum. Às vezes, não é nem com palavra. Não é isso que a gente fala muito no casamento? Que não adianta eu dizer eu te amo se eu não provar. Se não tem prova diariamente, constantemente do amor do Senhor. E assim também, honestamente, é com Deus. Eu amo Ele, eu o adoro, eu o tenho como Senhor e Salvador da minha vida. Então, no meu dia a dia, eu não sou perfeito, eu não sou santo, nós somos falhos, errantes, errôneos, precisamos de misericórdia todo santo dia. Por isso estamos aqui. Mas, diante de uma fornalha de fogo, não a fornalha literalmente falando, espiritualmente falando, diante de uma cova de leões, de um luto, é difícil a dor do luto, né? Diante de qualquer adversidade, a gente passa a confiar no Senhor sobre tudo, a amá-lo sobre tudo, a reconhecer que Ele é maior que tudo. Gênesis capítulo 1, nós vamos continuar a leitura hoje. Primeiro livro da Bíblia, o livro de Moisés, onde conta a criação de Deus. O livro que faz parte do Pentateuco da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia, que Moisés foi inspirado pelo próprio Espírito Santo para escrevê-lo, tá? Gênesis capítulo 1. Vamos orar nesse momento? Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos
por esse momento de comunhão, esse momento que estamos aqui. Começamos mais um dia na tua presença, Jesus. Começamos mais um dia te chamando de Pai, te adorando, te exaltando, te glorificando, aleluia. Aí onde você está nesse momento, se pode, diga publicamente, se não diga no coração, diga assim: meu Pai, Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos o meu dia, o meu trabalho, a minha família, os meus filhos, os meus planos, os meus assuntos, os meus projetos. Toma tudo, Senhor, em tuas santas mãos. A ti seja a honra, a glória e todo louvor. Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Eu quero ler com vocês hoje Gênesis capítulo 1, versículo 26. Minha caneta marca-texto já está aqui, onde diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. A tua Bíblia pode ter uma linguagem diferente da minha. Inclusive, nós enviamos na semana passada dezenas de Bíblia, tá? Quando chegar mais uma remessa, eu vou disponibilizar aqui o envio de novo, com a mesma linguagem da minha para vocês aqui no devocional. E disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Versículo 27, você pode grifar na sua Bíblia. A minha Bíblia já está grifada, olha só. Mas você pode grifar a sua também. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Todo ser humano, homem, mulher, todos, é criatura, somos criaturas de Deus. Fomos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Filho não. Filho é quem nasce de Deus. Lembra Nicodemos quando chega até Jesus, um mestre da lei, um estudioso? Ele diz assim: o que eu preciso fazer? Aí Jesus diz para ele: nascer de novo, matar a velha criatura e nascer de novo. Aí aquele homem inteligentíssimo, ele olha e diz assim: mas é possível voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? Jesus, em outras palavras, diz para ele: não é dessa maneira o nascer de novo. É o nascer de Deus. É nascer em nós o caráter de Deus. É nascer em nós os pensamentos de Deus. É nascer em nós o coração de Deus. Sabe? Aquela velha criatura, aquela pessoa que você era, antes de ter esse encontro com Jesus, ela já não vai existir mais. Tem coisa que é personalidade da pessoa, não vai mudar. Mas pensamento, caráter, atitude, princípios, vícios, a gente começa a renunciar a muita coisa por conta desse novo nascimento. Então, nós todos somos criaturas. Filho é quem nasce de Deus, em espírito e em verdade. Consegue discernir as duas coisas? Todos são criatura. E Deus criou o homem para dominar a terra, dominar os peixes, dominar as aves. Deus nos criou como imagem e semelhança dele. Porém o mal, Satanás, ele usa tantas artimanhas, tantas pessoas, tantas coisas, tantas ciladas para deturpar, para destruir o que é criação de Deus. Como inveja, por não poder estar onde nós podemos chegar, que é na eternidade, que é no reino do céu. Por isso que a gente vê tanta maldade, tanta gente destruindo o corpo que é templo do Espírito Santo. Inclusive, se você puder, escreva aqui nos comentários: o meu corpo é templo do Espírito Santo. E o mal, ele usa nem sempre coisas assustadoras.
Ele usa coisas do dia a dia, que a gente vai colocando para dentro, vai ingerindo, vai consumindo. Drogas, comida, bebida, até comida. E a gente vai aos poucos destruindo aquilo que é a imagem e semelhança do nosso Senhor. Então tem coisas que hoje a gente não percebe, mas o mal ele é tão astuto que com o tempo ele vai semeando uma coisinha ruim no coração, ódio, mágoa, rancor. Ele vai plantando no nosso coração aquilo que desonra. Aos pouquinhos aquilo vai produzindo dentro de nós tudo que destrói o que Deus criou. A mágoa, ela destrói o que Deus criou. O pecado, ele destrói aquilo que Deus criou. A mentira, ela destrói aquilo que Deus criou. Tanto que a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Nós somos criatura, criado por Deus. Assim como Deus criou o homem, criou a mulher e hoje ele usa pessoas para ser testemunha do amor de Cristo, do amor dele nessa terra, o mal também. Ele quer destruir a criação de Deus. E ele usa o homem, muitas das vezes, para destruir aquilo que Deus criou, que é a natureza. Ele usa o homem, muitas das vezes, para destruir outras pessoas que Deus criou também, com desonra, com infidelidade. Por isso que a gente vê tanto assassinato, tanta tragédia. Isso é a resposta que muitos de vocês perguntam e questionam. Meu Deus, por que a gente vê tanta tragédia? Se Deus existisse mesmo, não era para ter tanta maldição espalhada pelo mundo. Mas o próprio ser humano, a própria criação de Deus, o coração pendendo para o dinheiro, para a fama, para o sucesso. Satanás ele faz propostas para pessoas que são criaturas de Deus, para venderem as suas almas em troca de sucesso, de dinheiro, de fama, de poder, de autoridade. E quantas pessoas se vendem por muito pouco. Mas tudo isso é para tentar frustrar aquilo que Deus criou. Por isso que você tem que colocar no seu coração, você que está aqui no devocional, que você, a tua família, é criatura de Deus. Não machuque o teu corpo, não fira você. E quando você deixa uma mágoa prevalecer no teu coração, todo dia você bebe um pouquinho desse veneno. E você está ferindo aquilo que Deus criou. Não se olhe no espelho e se sinta inferior, feia, feio. Não se olhe no espelho e se sinta um pobre coitado, porque você não é. Você pode hoje ter uma vida simples, mas você é criatura de Deus. E o mal, ele quer fazer exatamente isso. Você se sentir inferior a outras pessoas. Não compare a nossa vida, a tua vida com ninguém na internet. Com fulano, com ciclano. Você tem a tua história. Ninguém caminhou o caminho que você percorreu. Ninguém calçou a sandália que você calçou. Olha como Deus é maravilhoso. Ele quer hoje nos lembrar que nós somos criatura dele, criado por ele. Só que por outro lado, existe alguém que não tem acesso ao que nós temos. E ele quer destruir o que Deus criou. Para envergonhar o Senhor, sabe? Para desonrar o nome do Senhor. Mas diga hoje, Pai, eu fui criado pelo Senhor. Eu sou imagem e semelhança do Senhor. Me enche de força. Me enche de vida. Peça isso para Deus. Me encha de fé. Peça para Deus, para a tua vida, amá-lo. Amá-lo, amá-lo, amar a Deus, sobretudo. Para a tua vida, adorá-lo, sobretudo. Para você, não só adorá-lo, com a Bíblia debaixo do braço ou um vestido varrendo o chão. Ou ter nome de crente, ou de católico, ou de cristão, de pastor, de obreiro, de padre, seja lá o que for. Para que você tenha o nome de filho de Deus. No reino do céu, não existe denominação, nome, placa de igreja. São caminhos que levam até Jesus. Só que eu quero que você entenda que quem salva é Jesus Cristo. E a Bíblia se apegue à palavra do Senhor. Não permita. Só depende, a tua salvação não depende de mim, de pastor de igreja nenhuma. A salvação da tua alma já foi pago um preço na cruz. Mas hoje você tem que acessá-la. Você tem que querê-la. Você é imagem e semelhança de Deus. E não permita ninguém tirar isso do seu coração. Eu espero honestamente que essa mensagem hoje, de Gênesis
quando Deus fez o homem, a imagem e semelhança dele, possa e venha te abençoar. Saia hoje para trabalhar, tem um exame médico, o que você for fazer, dizendo: Senhor, eu não vou andar de cabeça baixa não. Eu sou imagem, eu sou filho, eu sou criatura das mãos de Deus, eu fui criado por Deus. E não vai ter ninguém que vai tirar isso do meu coração. Mas Luiz Guilherme, é que o meu pecado é muito grande. Teu pecado já foi vencido lá naquela cruz, há 2000 anos atrás. Eu não sou digno de perdão, Jesus morreu na cruz por você. E se você está nessa mesa, é Deus te dizendo que enquanto há vida, há esperança. Deus te abençoe. Eu te peço uma coisa, compartilha esse devocional, compartilha no status, manda para alguém que você ama muito, seja a luz na vida de alguém hoje. Deus te abençoe. Eu sou Luiz Guilherme, esse foi o devocional de hoje, e se Deus permitir, com a graça dele, estaremos aqui até o último dia do ano, até dia 31, todo santo dia. Quem se compromete a estar junto comigo, abrindo a Bíblia e convidando Jesus todo dia? Diga para mim aqui nos comentários. Até amanhã.